Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O piano ficava no centro do restaurante Ponto Celestial como um objeto decorativo esquecido. Um grande piano de cauda preto perfeitamente afinado, polido todas as manhãs, mas quase nunca tocado. Ele estava lá pela imagem, para lembrar a todos que aquele lugar não era para qualquer um. Por toda parte, tudo exalava um excesso discreto, lustres de cristal, taças baccarat, conversas sussurradas onde dinheiro, poder e um desprezo mal disfarçado se misturavam. Ali as pessoas não vinham apenas para comer, vinham para serem vistas, para se sentirem superiores. Aissa atravessou a sala com uma bandeja perfeitamente equilibrada. Seus passos eram calmos, controlados. Seu rosto impassível. Mas dentro dela, tudo era vigilância. Ela aprendeu muito cedo a não fazer barulho. Não para chamar a atenção. Existir o suficiente para ser útil, nunca o suficiente para ser um incômodo. Garçonete. Era assim que a víamos. Não como a mulher que se levantou às 5 da manhã. Não como aquela que à noite voltaria para um pequeno apartamento e colocaria os dedos num velho teclado eletrônico com teclas gastas. Não como aquele que sabia Chopin, Nina Simone, Debussy, de cor. Não. Ali, ela era apenas uma silhueta negra em um uniforme impecável. Naquela noite, porém, o ambiente era diferente. Mais pesado. Como se algo estivesse prestes a acontecer. A porta do restaurante se abriu, deixando entrar uma lufada de ar frio e uma presença opressiva. As conversas congelaram por uma fração de segundo. Victor Harrington acabará de chegar. Milionário e investidor, frequentador assíduo do local. Um homem que comprou empresas como qualquer outro pé de sobremesa. Só o nome dele já bastava para fazer os gerentes sorrirem, e os funcionários tremerem. Victor gostava de ser observado. Mas, mais do que isso, ele adorava observar. Identifique as fraquezas. Teste os limites. Humilhe com elegância. Seu olhar percorreu a sala, e então se fixou em Aissa. Ele a seguiu com o olhar. Sua postura ereta. Sua contenção. Essa dignidade silenciosa, que para ele não passava de uma provocação. Um sorriso lento e cruel se espalhou por seus lábios. Ele nem sequer tinha se sentado ainda quando já havia tomado sua decisão. Este piano, esta garçonete, este público selecionado a dedo. Tudo estava em ordem. Aissa, por sua vez, ainda não sabia que em poucos minutos, seria arrancada de seu anonimato. Que alguém tentasse quebrá-lo na frente de todos. E que este lugar, construído sobre o desprezo, estava prestes a ouvir uma música que não estava preparado para receber. O silêncio ainda reinava. Mas em breve, uma única nota seria suficiente para mudar tudo. Victor Harrington estava sentado em sua mesa favorita, bem no centro do restaurante Ponto Celestial, em um lugar onde todos pudessem ver, onde ele podia ver todos. Diante dele, pratos de valor inestimável, vinho velho e dois homens que riam um pouco alto demais a cada frase que ele proferia. Homens ricos, sem dúvida, mas nunca ricos o suficiente aos seus olhos. Aissa aproximou-se com sua bandeja. Senhor Harrington, posso lhe servir mais vinho? Sua voz era suave e profissional. Não tremia. Victor ergueu lentamente os olhos em direção a ela, como se só agora tivesse notado sua presença. Sabe o que eu gosto neste lugar? Ele disse, dirigindo-se aos seus convidados sem olhar para ela. O serviço é dócil. Ele finalmente olhou fixamente para ela. Qual o seu nome? O uso da forma informal de tratamento tu foi como um tapa na cara. Aissa, senhor. Ele repetiu o nome dela lentamente, quase saboreando-o. Aissa é interessante. Então seu olhar deslizou para trás, em direção ao piano. Este piano é magnífico, não é? Mas tão inútil, como tantas decorações. Uma risada nervosa percorreu a mesa. Aissa sentiu o estômago se contrair. Diga-me, Aissa, Victor continuou, desta vez em voz mais alta, para que as mesas vizinhas pudessem ouvir. Você sabe jogar? Ela ficou paralisada por um segundo. Ela estava familiarizada com esse tipo de pergunta. Nunca inocente. Não, senhor. Ela respondeu com cautela. Victor inclinou a cabeça, fingindo decepção. Sério? Que pena. Com esses dedos eu juraria que você sabia pelo menos digitar algumas anotações. E rompeu uma gargalhada. Dessa vez, até mesmo algumas mesas vizinhas estavam ouvindo atentamente. Aissa sentiu o calor subir-lhe as bochechas, mas manteve-se de pé. Estou aqui para servir, senhor. Victor pousou lentamente o copo. Exatamente. Esta noite estou lhe pedindo um favor muito especial. Ele decola. O som da sua cadeira arrastando no chão silenciou o restaurante. E meus amigos e eu estamos com vontade de ouvir música. E como o pianista não está aqui,
Ele fez um gesto vago na direção de Aissa. Você vai fazer o trabalho. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Senhor, ela começou. Vamos, ele interrompeu bruscamente. Não tenha vergonha. É só uma brincadeira. Ele tirou algumas notas de banco e as colocou sobre o piano, à vista de todos. Considere isso uma gorjeta. Ou um show. Todos os olhares se voltaram para ela. Alguns acharam graça. Outros se sentiram desconfortáveis. Ninguém protestou. Aissa procurou com o olhar o gerente do salão de jantar. Ele desviou o olhar. Naquele momento ela compreendeu uma coisa essencial. Ninguém viria salvá-la. Seu coração batia forte. Cada passo em direção ao piano parecia pesar 1 tonelada. Ela sentou-se lentamente no banquinho. Vitor cruzou os braços, satisfeito. Vamos, ele disse com um sorriso cruel. Mostre-nos o que você sabe fazer. Aissa colocou as mãos sobre as chaves. O piano estava frio sob seus dedos. O restaurante prendeu a respiração. E Vitor, convicto de sua vitória, ainda não se dava conta de que acabará de cometer o maior erro de sua vida. O silêncio era tão denso que se podia ouvir um alfinete cair. Aissa olhou fixamente para o teclado. As teclas brancas. As teclas pretas. Uma paisagem familiar que ela não via há semanas. Os olhares ao seu redor eram pesados. Vitor Harrington, de pé, aguardava o fracasso. Um acordo falso. Uma bagunça. Uma humilhação perfeita. Aissa respirou fundo. Por uma fração de segundo, ela deixou de ser garçonete. Ela não estava mais naquele restaurante. Ela estava em outro lugar, no apartamento apertado de sua infância. Um piano vertical antigo encostado numa parede rachada. Sua mãe sentou-se ao lado dela, murmurando. Deixe que suas mãos falem quando sua voz tremer. Seus dedos se moveram. Uma primeira nota surgiu. Puro. Controlado. Apenas. Um murmúrio percorreu a sala. Em seguida, uma segunda nota. Depois, uma terceira. Aissa não estava jogando para impressionar. Ela tocava para respirar. A melodia tomou forma lentamente suave, profunda, carregada de emoção. Uma mistura inesperada de música clássica e soul. Uma adaptação pessoal que nenhuma escola ensinou. As conversas haviam se dissipado. Os servidores pararam de funcionar. Até os copos pararam de tilintar. Vitor franziu ligeiramente a testa. Não era isso que ele havia planejado. As mãos de Aissa deslizaram com segurança. Cada bilhete contava uma história: cansaço, dignidade, raiva contida, esperança obstinada. Uma mulher sentada numa mesa próxima levou a mão à boca. Um homem fechou os olhos. Este piano, que durante anos serviu apenas como decoração, finalmente estava ganhando vida. Vitor olhou em volta, nervoso. Ele sentiu algo lhe escapar. Isso é, um de seus convidados murmurou. É incrível. Vitor cerra os dentes. Aissa, por sua vez, havia se esquecido da plateia. Esqueça Vitor. A humilhação é esquecida. Ela tocava de uma forma que liberta a pessoa. A música aumentou, tornando-se mais intensa, mais audaciosa. Seus dedos agora tocavam com uma força contida, quase rebelde. E naquela noite, pela primeira vez, Vitor Harrington já não era o centro das atenções. Quando a última nota se dissipou, o silêncio durou mais alguns segundos. Então alguém aplaudiu. Apenas um. Então, 2. Então todos na sala se levantaram. Aissa permaneceu imóvel, com as mãos ainda apoiadas no teclado. Ela não se atreveu a se virar. Vitor, no entanto, já não sorria. Ele acabará de perceber que aquilo que queria quebrar havia sido quebrado. Tinha acabado de se elevar muito acima dele. Os aplausos ainda ecoavam quando o gerente do restaurante se aproximou apressadamente do piano. Senhoras e senhores, por favor, ele gaguejou, visivelmente nervoso. Ele olhou para Vitor Harrington, buscando sua aprovação como uma criança assustada. Vitor leva a mão. Imediatamente o silêncio se fez novamente. Ele se aproximou lentamente de Aissa. Reconheço que você sabe jogar. Ele disse isso com uma voz enganosamente calma. Mas não se esqueça do motivo pelo qual você está aqui. Ele colocou a mão sobre o piano. Você é pago para servir, não para dar um show. Um arrepio percorreu a sala. Vários clientes baixaram os olhos, envergonhados pelo silêncio anterior. Aissa levantou-se lentamente. Pela primeira vez, ela olhou Vitor diretamente nos olhos. Eu sei exatamente por que estou aqui, senhor. Ela disse. Mas eu também sei quem eu sou. Um murmúrio de aprovação surgiu. Vitor esboçou um sorriso forçado. Tudo bem, ele respondeu. Então vamos todos voltar para nossos lugares. Ele fez um gesto em direção à saída dos artistas, como se alguém estivesse lembrando a outra pessoa de sua posição. Mas uma voz se levantou atrás dele. Espere.
Era um homem idoso e elegante, sentado sozinho perto da janela saliente. Até então, ninguém havia realmente percebido isso. Ele decola. Meu nome é Samuel Klein, disse ele calmamente. E eu sou o diretor do Conservatório Nacional de Música. A sala irrompeu em sussurros. Vitor ficou paralisado. O que essa jovem acabou de fazer, continuou Samuel. Não é algo que se aprende apenas na escola. É genialidade pura. Ele se virou para Aissa. Você já estudou música? Sim, senhor. Mas tive que parar. Ela respondeu simplesmente. Samuel assentiu com a cabeça. Posso te oferecer uma audição oficial. Uma de verdade. Com bolsa integral. Uma lufada de ar fresco invadiu o quarto. Aissa sentiu as pernas tremerem. Vitor soltou uma risada seca. Vamos lá, ela é apenas uma garçonete. Samuel virou-se para ele, sem elevar a voz. Não, Sr. Harrington. Ela é musicista. E esta noite você pagou para ouvir isso sem entender nada. O semblante de Vitor endureceu. Pela primeira vez, seu dinheiro já não controlava a situação. E Aissa, por sua vez, acabará de adquirir algo muito mais valioso do que uma gorjeta. Sua dignidade. O restaurante O Celestial já não era a mesma coisa. Onde antes reinavam sussurros pretensiosos e sorrisos condescendentes, agora pairava uma emoção crua e sincera. Os clientes falavam em voz baixa, como se estivessem em uma sala de concertos após um momento raro. Aissa continuava parada perto do piano, sem conseguir se mexer. Samuel Klein aproximou-se dela. Sua música conta a história de uma vida inteira. Disse ele suavemente. Ela merece um palco, não um cenário. Ele entregou-lhe o cartão. Aissa pegou-o com cuidado, como se temesse que pudesse desaparecer. Obrigado, ela murmurou. Não sei se serei capaz de realizar essa tarefa. Samuel sorriu. Você já é. Vitor Harrington observou a cena à distância. Ninguém mais olhava para ele. Seu poder se dissipou no silêncio deixado por uma melodia simples. Ele tirou mais algumas notas e as colocou sobre o piano. Leve-os, disse ele secamente. Considere isso uma compensação. Aissa não se mexeu. Ela olhou para cima. Fique com seu dinheiro. Ela respondeu calmamente. O que eu toquei esta noite não estava à venda. Um murmúrio de admiração percorreu a sala. Vitor permaneceu paralisado, humilhado por sua vez, incapaz de responder. Aissa se virou para o piano uma última vez. Ela se sentou. Antes de partir, ela disse. Gostaria de tocar uma última nota. Ninguém protestou. Seus dedos tocaram o teclado. Dessa vez a música era diferente. Mais grátis. Mais brilhante. Ela não estava mais jogando para sobreviver. Ela brincava de nascer. Quando a última nota se dissipou, ninguém aplaudiu imediatamente. Alguns tinham lágrimas nos olhos. Então, lentamente todos se levantaram. Uma ovação. Aissa levantou-se, tirou o avental e colocou-o delicadamente sobre o piano. Ela caminhou em direção à saída com a cabeça erguida, sem se virar. Naquela noite, o milionário tentou humilhar uma garçonete negra, mas é ele quem a história esquecerá. E é ela, que o mundo finalmente daria ouvidos.